Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que o Espírito Santo adentre aonde você está e que Deus faça o melhor para você nesse dia chamado hoje. Que você sinta o Senhor falando contigo nessa manhã, que você possa regozijar-se na presença de Deus nessa manhã, entendendo que Deus é aquele que tem os maiores e melhores propósitos para nossas vidas e que nós nada seríamos sem a presença de Deus, sem a graça do Senhor. E é a graça do Senhor que nos move. Se você está se movendo hoje, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Que bom que o Senhor tem misericórdia e graça por nós. Que bom que o Senhor derrama da sua graça. Que bom que o Senhor derrama da sua presença. E que bom estarmos na presença do Altíssimo nessa manhã. Mais um dia que somos gratos a Deus. Mais um dia que estamos alicerçados na palavra do Senhor. Mais um dia que estamos regozijados nas beneficências do Senhor, nas magnificências do Senhor, naquilo que Deus nos entrega a cada manhã. Qual é o teu propósito? Você já se perguntou nessa manhã? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe para cá? Por que eu estou nesse devido local? O que eu estou fazendo aqui que está beneficiando a palavra de Deus? Que está beneficiando o reino? Porque tudo que nós devemos fazer deve estar de acordo com o reino de Deus. Fomos enxertados, chamados para cumprirmos um propósito do reino. E qual é o propósito do reino que você está cumprindo através da sua vida? Você tem essa resposta no dia de hoje? Qual é o propósito do reino que você tem? E hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, onde Pedro sai da prisão, abre-se as portas de ferro automaticamente. E hoje, vamos ver o que acontece? Diz assim, capítulo 12, versículo 11. Então Pedro, voltando-se a si, disse: Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E considerando aquele fato, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e em oração. Quando ele bateu à porta do átrio da casa, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro pelo regozijo, não abriu a porta do átrio, mas correndo adentrou a casa e anunciou que Pedro estava à frente da porta. Eles lhe disseram: Estás fora de si. Mas ela afirmava que era assim. Então eles diziam: É o seu anjo. Entretanto, Pedro prosseguiu batendo, e quando abriram a porta, viram que era ele e ficaram assombrados. Mas ele, acenando com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara do cárcere e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E partindo, foi para lá, para outro lugar. E logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados, porque não havia e ninguém sabia o que tinha acontecido com Pedro. E quando Herodes o procurou sem poder encontrá-lo, inquiriu os sentinelas e mandou que fossem conduzidos à morte. E descendo da Judéia para Cesareia, ali se deteve. Herodes relutava em seu próprio ânimo contra os tírios e os sidônios. Mas este em comum acordo vieram e apresentaram-se a ele, e depois de alcançarem o favor de Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porquanto a sua região era abastecida pelo país do rei. E um dia designado, Herodes, vestindo-se de trajes reais, sentou-se no trono e pronunciou-lhe um discurso popular, e o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porquanto não tinha glorificado a Deus. E comido de vermes, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava mais e mais. Então Pedro é solto e Pedro se dirige para a casa onde eles estavam orando.
E quando ele chega na casa onde eles estavam orando pela própria vida de Pedro, ele bate a porta, e quando ele bate a porta, vê uma menina chamada Rode e vê que é Pedro. E quando ela escuta a voz e reconhece Pedro, ela, tão contente que está, ela não abre a porta. Ela volta e vai falar para os outros que estão dentro da casa: olha, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. E eles, incrédulos, disseram: ai, por que está dizendo isso, menina? Você está doida, está fora de si? Deve ser o seu anjo. E daí ela disse: não, é verdade. E Pedro continuava batendo. Mas eles diziam: deve ser o seu anjo. A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam orando continuamente quando Pedro estava preso. E havia neles a vontade que Pedro fosse solto. Mas de repente Pedro se posiciona na frente da casa, cumprindo-se o milagre. E aqueles que oravam pelo milagre não estavam acreditando no milagre que tinha acontecido. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Deus nos entrega algo e nós não acreditamos naquilo que Deus está nos entregando. Deus nos dá uma bênção e nós não estamos recebendo a bênção que Ele está nos entregando. Nós continuamos deixando a porta fechada e deixando o milagre do lado de fora. Então nessa manhã eu quero chamar a sua e a minha atenção para essa palavra que vai se direcionar dizendo para mim e para você: será que eu estou deixando o meu milagre do lado de fora? Será que eu estou deixando aquilo que eu tenho orado, tenho pedido, tenho jejuado, tenho colocado diante do altar de Deus do lado de fora? Veja que Pedro está batendo a porta, Rode escuta, declara, vê que é a voz de Pedro, mas não abre a porta. Às vezes o êxtase, a alegria, o regozijo é tão grande que faz com que nós continuamos deixando a porta fechada. Não entendemos como devemos abrir a porta. E o milagre está lá do lado de fora batendo a porta. Eu volto para dentro, Rode volta para dentro e vem avisar os outros que estavam orando, jejuando, pedindo, clamando pela vida de Pedro, para dizer que Pedro está ali fora. E eles ao mesmo tempo não acreditam naquilo que eles estão pedindo. Eles pedem, mas não acreditam que possa acontecer. Eles pedem algo, mas não acreditam naquilo que possa vir a acontecer. Então, em que nível está a minha e a tua fé nessa manhã que estamos pedindo algo e mesmo assim pedindo não acreditamos naquilo que está prestes a acontecer ou naquilo que já aconteceu está diante da nossa porta, mas não queremos abrir? É tão grandioso, é tão majestoso e esse milagre aconteceu e de repente nós não estamos ali acreditando no milagre. Então, nessa manhã o Senhor está chamando a nossa atenção, o Espírito Santo de Deus está chamando a nossa atenção para observarmos o que está à nossa volta, observarmos se o nosso milagre já não está diante da nossa porta e nós ainda não quisemos ouvir, nós ainda não quisemos abrir a porta, nós ainda não quisemos observar que o milagre está ali. E aí começamos a procurar desculpas para não ver o milagre que está diante da porta. Veja que eles diziam: deve ser o seu anjo que está ali, você está fora de si, menina. Pode ser tudo menos Pedro. Por quê? Porque eu estou orando que Pedro seja solto, mas eu não acredito que Pedro vai ser solto. Eu estou orando para que haja cura, mas eu não acredito na minha própria cura, então eu começo a inventar desculpas. Eu começo a inventar desculpas para aquilo que Deus está fazendo. Eu começo a inventar desculpa para o meu milagre. Eu começo a inventar desculpa para aquilo que Deus fez. Para não ir abrir a porta e receber realmente o milagre. Porque às vezes é muito mais cômodo eu continuar pedindo, orando, reclamando, continuar me vitimizando, continuar dizendo que não aconteceu, não vai acontecer. Até quando isso vai continuar? Até quando isso vai perseverar? E o meu milagre já está na frente da porta. O meu milagre já está batendo, o meu milagre já apareceu, o meu milagre já foi me entregue, mas eu ainda não abri a porta. Veja que quem estava com a porta fechada era na casa da mãe de Marcos. Mas Pedro já estava à porta. Diz a palavra nos versículos antecedentes que eles estavam orando continuadamente, incessantemente, para que Pedro fosse solto. Pela vida de Pedro, porque Pedro estava aprisionado. Mas quando Pedro se posiciona na frente da casa, eles não acreditam que é Pedro. Eles colocam desculpas e de repente ele se diz: bom,
Já que dizem que o milagre é esse, então vamos ali abrir a porta para ver se é esse milagre mesmo. E quando eles abrem a porta, eles dão de cara com Pedro, eles ficam assombrados, diz a palavra do Senhor. Como ficamos assombrados diante dos milagres de Deus? Então, que Deus que nós servimos, de que maneira nós estamos servindo a esse Deus, se não acreditamos naquilo que Ele está prestes a fazer por mim e por você? Se não acreditamos no nosso próprio milagre? Se não acreditamos na nossa própria oração? Que oração nós temos feito ao Senhor? Que oração nós temos entregue a Deus se não estamos acreditando na nossa própria oração? Pedimos, mas não acreditamos. A palavra do Senhor vai dizer que não recebemos porque pedimos mal. Não recebemos o milagre porque não sabemos pedir. E aqui o caso não é esse. Aqui o caso é não recebemos porque não abrimos a porta após receber. Não acreditamos no milagre que estamos pedindo. Nós mesmos não acreditamos no milagre que a nossa oração está sendo enviada. Então pedimos por pedir, oramos por orar, intercedemos por interceder, fazemos jejum por fazer, consagramos por consagrar, mas não acreditando que realmente Deus possa fazer. Ontem eu estava no culto e alguém disse para mim, não minto, disse para mim, o Senhor disse para mim porque eu recebi a palavra da irmã quando ela disse: pede o que você quer, eu te dou. A irmã trouxe o testemunho que ela ganhou uma máquina de lavar roupa. Para muitos é pouco. Mas naquela hora eu recebi a palavra. Eu disse, eu vou pedir o que eu quero para o Senhor. Porque Ele é capaz de me dar. Ele pode me dar. Mas nós temos esse impedimento na nossa vista. Que faz com que nós não pedimos aquilo que precisamos. Para o Senhor, que é aquele que pode nos dar. E quando Ele nos dá, não acreditamos naquilo que Ele está nos dando. Então a palavra do Senhor vai dizer nessa manhã que eles ficaram assombrados quando eles abrem a porta e dão de cara com Pedro. Mas ficaram assombrados, ficaram com medo e talvez houve ali uma gritaria, um barulho, porque Pedro, diz a palavra do Senhor que Pedro manda eles se calar. O milagre deles tinha chego. Mas eles não precisavam fazer alvoroço e anunciar para todos. O milagre chegou, mas muitas vezes nós não precisamos avisar para todos. Porque diante de todos que estão à nossa volta, muitos podem ser espiões, muitos podem ser falsos, muitos podem fazer com que o nosso milagre seja algo que nos traga danos. Porque Pedro ali, se eles descobrissem que Pedro estivesse ali, ele traria danos para aquela casa, danos para aquela família. E aí Pedro diz, conta tudo como aconteceu, conta como o milagre aconteceu do princípio ao fim, abraçou os irmãos, mandou contar a Tiago e foi para outro lugar. Ou seja, a oração dos irmãos foi ouvida. O que eles estavam pedindo foi ouvido. E é nessa parte que eu quero me ater nessa manhã. Aquilo que você está pedindo foi ouvido. Aquilo que você está esperando foi ouvido. Mas você tem que crer naquilo que Deus colocar diante de você. Você tem que crer no milagre que está diante da tua porta. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. E nessa manhã, o milagre do Senhor está chegando no teu lar. Se abrires, Ele entrará e ceará contigo. Que Deus abençoe você nessa manhã de quarta. E que o Espírito Santo traga boas novas. E que você acredite no poder da oração. Que você acredite na tua própria oração ao Senhor. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.